O problema é que essa lei ela não existe. O problema é que essa lei ela não veio, ela não foi feita. Diante disso, o que aconteceu na prática então, meus amigos? Vários servidores públicos e vários sindicatos impetraram mandado de injunção exatamente para buscar esse complemento. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O Supremo Tribunal Federal disse que com aquele mandado de injunção, a partir daquele mandado de injunção, os servidores públicos poderiam sim exercer o direito constitucional de greve, até um momento posterior em que o Congresso Nacional faça aquela lei sobre a greve no Brasil do servidor público. Então, ou seja, aquele mandado de injunção produziu efeitos concretos. Outra situação também que o Supremo Tribunal Federal julgou foi o mandado de injunção impetrado por um servidor público da Fundação Oswaldo Cruz. Uma fundação que se relaciona a vacinas, que faz vacinas, e aquele servidor público impetrou o mandado de injunção para pleitear um direito a uma aposentadoria especial, alegando, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, que ele tinha o direito de se aposentar mais cedo, porque trabalhava numa situação insalubre, ele pleiteou sua aposentadoria especial. Porque não havia aquela lei específica que regulamenta o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. E o que o Supremo fez, nesse caso concreto? O Supremo, meus queridos amigos, disse a ele que ele tinha o direito de se aposentar mais cedo. Disse que aquele mandado de injunção produziria efeitos concretos. Então, meus amigos, em resumo, qual o efeito do mandado de injunção? Antigamente, era um efeito muito simples e inócuo, apenas comunicava o poder legislativo sobre a sua omissão. Agora, a consequência é diferente. Agora, o poder judiciário, a decisão no mandado de injunção, pode produzir efeitos concretos, pode produzir eficácia concreta. Tudo bem, meus amigos? Essas então foram as perguntas nesse nosso bloco, o bloco intitulado Pergunte ao Professor. Vamos agora ao último bloco do nosso programa, um bloco no qual responderei a questões anteriores da UAB. Vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje, vamos ao X da Questão. Muito bem, meus amigos, chegamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje, o bloco intitulado O X da Questão. E nesse bloco eu responderei a questões que já caíram em exames anteriores da UAB. Porque cá entre nós, não é, meus amigos? Não há melhor maneira de se preparar para essa prova do que fazendo exames anteriores. Você já sabe mais ou menos como essa matéria cai no exame da OAB e assim vai direcionando o seu estudo. Vamos ver a primeira pergunta que nós selecionamos para o programa de hoje? Põe na tela a primeira pergunta sobre remédios constitucionais. E a primeira questão diz assim: no que se refere aos remédios constitucionais, assinale a opção correta. E a letra A diz: a doutrina brasileira do habeas corpus, cujo principal expoente foi Rui Barbosa, conferiu grande amplitude a esse writ, que podia ser utilizado inclusive para situações em que não houvesse risco à liberdade de locomoção. Meus queridos amigos, essa alternativa está correta, corretíssima. Ela é o X da questão, é o X da questão. Isso por quê, meus amigos? Porque realmente na Constituição de 1891, a chamada Constituição de Rui Barbosa, o habeas corpus não tutelava apenas a liberdade de locomoção. O habeas corpus tutelava quaisquer direitos constitucionais. Era uma teoria diferente, daí recebeu o nome de teoria brasileira do habeas corpus. Depois, em todas as constituições brasileiras, o habeas corpus destinou-se, e até hoje se destina, a tutelar a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. Mas na Constituição de 1891 foi diferente. Foi a teoria brasileira do habeas corpus de Rui Barbosa. Portanto, a letra A está corretíssima. Isso significa, então, que as letras B, C e D estão incorretas.
As letras B, C e D estão erradas. Vamos ver a letra B? Põe a letra B na tela, vamos dar uma olhadinha nela. E a letra B diz assim: o habeas data pode ser impetrado ao Poder Judiciário, independentemente de prévio requerimento na esfera administrativa. Ah, meus amigos, essa alternativa está errada. Essa alternativa está incorreta. Para se impetrar o habeas data, esse entendimento é francamente majoritário na doutrina e na jurisprudência. Para se impetrar um habeas data, você precisa buscar a informação na via administrativa. É necessário buscar a informação na via administrativa. E caso haja uma negativa na via administrativa, aí sim, você pode impetrar, portanto, o habeas data. Meus amigos, é bem verdade que alguém poderia dizer que isso é inconstitucional. Mas não é o entendimento do STJ. A súmula 2 do STJ diz isso, que é necessária a negativa na via administrativa para impetrar o habeas data. E sabe por que não é inconstitucional? Porque isso nada mais é do que uma condição da ação. Isso, na verdade, nada mais é do que o interesse de agir. Tem que provar o interesse de agir para impetrar o habeas data. Portanto, a letra B está errada. Vamos ver a letra C? Vamos ver o que diz a letra C. Põe na tela a letra C para nós. E a letra C diz: a ação popular pode ser ajuizada por qualquer pessoa para a proteção do patrimônio público estatal, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Ah, meus amigos, essa alternativa está quase certa, mas na realidade essa alternativa está errada, muito errada, e o erro está numa palavrinha só. Sabe qual é a palavrinha que está errada? A palavra pessoa. Na verdade, a ação popular, ela pode ser impetrada por qualquer cidadão. Quem ajuiza a ação popular é cidadão, não é qualquer pessoa. É o cidadão, que é a pessoa no gozo dos seus direitos políticos. Como nós sabemos que a partir dos 16 anos já se pode votar, é a partir dos 16 anos que já se pode impetrar, ajuizar a ação popular. Portanto, essa letra também está errada. Vamos à próxima letra. Vamos dar uma olhadinha na letra D. Põe na tela para nós a letra D, por gentileza. E a letra D diz assim: a ação civil pública somente pode ser ajuizada pelo MP, segundo determina a Constituição Federal. Ah, meus amigos, essa alternativa também está errada. Primeiro, que a Constituição Federal realmente ela diz que o Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública. Mas não só ele. A associação, por exemplo, pode também ajuizar a ação civil pública. Então, essa alternativa D, meus amigos, que diz que apenas e tão somente o Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública, está equivocada. Vamos à próxima questão, então? Já que a primeira, a resposta, como vimos, era a letra A. Põe na tela a próxima questão, por gentileza. A próxima questão. A questão próxima, também formulada pela OAB-CESP no ano de 2006, diz assim: assinale a opção correta acerca de remédios constitucionais. E a letra A diz: a ação popular é o remédio constitucional cabível para o cidadão atacar ato lesivo à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Meus queridos amigos, essa alternativa realmente está correta, absolutamente correta. A ação popular ela é ajuizada por cidadão, pessoa no gozo dos seus direitos políticos. E a ação popular se destina a tutelar a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural. A alternativa realmente está correta, é o X da questão. Vamos ver as outras alternativas, porque as outras alternativas estão corretas. Veja a letra B de bola. Vejamos por que a letra B está incorreta. Vejamos. Letra B diz: o habeas data é o remédio constitucional apropriado sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ah, meus amigos, essa alternativa está absolutamente errada, incorreta. Essa letra B está falando do mandado de injunção. Ora, a ação constitucional
cuja função é buscar o complemento de uma norma